Bolsonaro saiu e deixou uma dívida, deixou tudo quebrado, deixou as contas, limpou as contas, passou tudo no cobre. As notícias que a Globo não fala, os comentários que a Globo não faz. Coitada da Globo, precisamos parar de falar da Globo, porque aqui também são os comentários e as notícias que não só a Globo não fala, mas também o SBT, mas também a Record, mas também a Rede TV, mas também a Jovem Pan. Mas tomando por base que todos aqui já curtiram, porque a curtida é obrigatória, nós vamos para as notícias. Um conselheiro da Vale renunciou ao cargo por manipulação na escolha do CEO, tá? É o presidente, é o superintendente, é o manda-chuva, é o bambambam, é aquele que bate o pipi na mesa. E esse conselheiro, então, ele renunciou por manipulação, ou seja, por maracutaia, vamos falar em bom português, por maracutaia na escolha do presidente da empresa e ainda alegou o seguinte, aspas, nefasta influência política. É, querido, faz o L agora e vem para a notícia. José Luciano Duarte Penido, conselheiro independente da Vale, escreveu para sua renúncia uma carta de saída. Nessa carta ele escreveu que o processo sucessório do comando da presidência da mineradora, aspas, vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Fecho aspas. A Vale foi procurada pelos jornalistas, mas não abriu o bico. Então vocês vejam, senhores, que somada esta notícia da Vale, a notícia da Petrobras, que desde a semana passada também tem tomado conta do noticiário, porque a Petrobras, imaginem os senhores, ela decidiu não distribuir os dividendos. Ou seja, a empresa lucrou, e vale aqui a ressalva, lucrou cerca de 35% menos do que lucrou no último ano do governo fascista de Bolsonaro. Lucrou, mas lucrou 35% menos. E desse lucro, a Petrobras falou, não, ninguém vai receber um centavo. Aí a coisa já estremeceu. E a questão na Vale tá esse puxa-puxa. Porque a gente tem um presidente que hoje traz lucratividade à empresa, que já estava ameaçado quando o Lula queria pôr de qualquer jeito o Guido Mantega. E para quem não lembra, o Guido Mantega foi o ministro da Fazenda, ministro da Economia da Dilma. Para quem não lembra, o Guido Mantega passou a manteiga na nândega do povo brasileiro e deu no que deu. Daí vem o conselheiro José Luciano Duarte Penido e diz o seguinte: Brasília, leia-se, governo Lula, está destruindo a Vale, como está destruindo a Petrobras. Então, de mentiras em mentiras, este país, meus senhores,
vai ficando às tiras, aos pedacinhos, esfacelado, despedaçado, arruinado. E não é só esse setor de empresas estatais, não. O próprio governo, o próprio poder executivo, que é quem administra mal as coisas. Que vale lembrar que quando Lula entrou, e entrou todo mundo sabe como, ele chegando na fake news. Ele criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para o combate à fake news. Aí deu este cargo para o pincher do Palácio do Planalto, Bessias. Bessias, olha a fake news. Ele sai. Au, au, au. Para que o Lula continue fazendo fake news. Então qual foi a primeira fake news do Lula? A primeira fake news do Lula foi a seguinte. Olha, o Bolsonaro saiu e deixou uma dívida, deixou tudo quebrado, deixou as contas, limpou as contas, passou tudo no cobre, não tem mais, deixou uma herança maldita. Mas na verdade, o Bolsonaro, o fascista, genocida, golpista. Aí o Lula falando esse monte de abobrinha, porque o Bolsonaro ele foi o primeiro em 10 anos que deixou algum dinheiro em caixa. Isso é a verdade. E o Lula, tendo sido ele o primeiro presidente em 10 anos a pegar dinheiro em caixa, terminou o ano passado com um déficit violento. Já terminou, então, o ano no vermelho, no cheque especial. Aí hoje eu vi as notícias, o governo Lula vai investir não sei quantos bilhões em universidades. Governo Lula, novas, unidades. Governo Lula vai investir não sei quantos bilhões nas que já existem. Aí eu fico perguntando, de onde vem esse dinheiro? Porque se o ano passado já fechou num rombo vermelho, tendo o Haddad prometido para esse ano um 0-0, um empate, Lula já tendo terminado ano passado num rombo, mas o que? Que rombo! Ai, que rombo! Esse ano tá longe de 0-0. E mesmo assim, estando longe de 0-0, eu fico vendo estas promessas. Que se vão ser cumpridas, eu não sei, mas prometido foi. E aí eu abro a Gazeta do Povo, que a Gazeta do Povo é interessante. Ela tem umas notícias que os outros jornais não dão. Né? A gente vê aqui esta matéria que diz o seguinte: gastos do governo Lula crescem mais que o PIB há 3 trimestres, que é a maior sequência desde Dilma. E vocês vão se lembrar, senhores, eu falei agora há pouco do Guido Mantega, que foi o ministro da Fazenda / Economia da Dilma e gerou a maior crise econômica de todos os tempos. E o que a gente acaba de ver aqui é que o Lula ele teve a maior sequência de gastos desde o governo que legou ao Brasil a maior crise econômica de todos os tempos. Aí você soma isso ao que disse a Petrobras, que não vai compartilhar dividendos. E o governo tem mais de 50% da Petrobras. Aí você vê a interferência do governo na Vale, que tá boa, podia ficar melhor, mas o governo está optando por piorar. Aí a gente vê essas promessas de gasto do governo Lula, a gente vê essa sequência de gastos trimestrais aumentados, maiores que o PIB, maior do que aquele crescimento, sabe aquela taxinha de crescimento do PIB? Pois é, a cada trimestre o governo cresceu mais em gasto do que em PIB.
Ó, a traseira ampla do povo. A traseira ampla do povo está ainda no coça que coça que coça na frente ampla. Que a frente ampla pela democracia veio que veio. Ela veio crescendo, a frente ampla pela democracia, e a traseira ampla do povo, ó. Aí a gente lê o seguinte: as despesas de consumo da administração pública também nem é investimento, hein? É despesa de consumo. É o sofazinho de couro italiano. Ai, meu couro italiano. Ai, meu tapete. Ai, minha cama chique, chiquérrima. As despesas de consumo da administração pública, também conhecidas como gastos do governo, e vou acrescentar, também conhecidas como falta de vergonha no meio da cara, cresceram mais do que o Produto Interno Bruto, o PIB, nos últimos 3 trimestres, conforme dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No segundo trimestre de 2023, quando a atividade econômica aumentou 0,8%, em relação aos 3 primeiros meses do ano, os gastos do governo cresceram 1,1%. Na sequência, quando o PIB permaneceu estagnado, subiu mais 0,6% o gasto do governo. Aí no terceiro trimestre, aliás, a gente teve mais um aumentinho. Essa é a maior sequência de trimestres consecutivos em que o gasto público avança mais que a economia desde 2015, traço 2016, durante o governo dela, da Dilma. A mulher que saudou a mandioca. A presidente que agora é presidente do Banco de Investimento dos BRICS, daquele clubinho de ditaduras, inclusive o Brasil. Sabe-se lá Deus como, sabe-se lá Deus qual o preço o Brasil vai ter que pagar por ter colocado esta gênia, esta Einstein, e ironia com nota de rodapé alfafa, entendam como quiser, na chefia deste banco. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal